E aí, guerreiro, bora matar mais um conteúdo aqui de estatística. Nessa aula nós vamos falar de amplitude, certo? É um assunto muito importante e cai em toda a prova da PM de Minas, cai uma questão que envolva amplitude aí, certo? Para essa aula é o seguinte, a gente vai utilizar aquela mesma tabela lá da nossa primeira aula, onde é aqueles dados coletados no parque, né? A gente viu se a pessoa é do sexo feminino ou masculino, a idade, a frequência semanal, o estado civil, o meio de transporte, tempo de permanência e a renda familiar mensal, em salários mínimos, né? Então aqui eu trouxe a tabela novamente, mas é a mesma tabela do início do nosso curso, certo? Voltando aqui, primeiro a gente vai definir, né, o que é uma amplitude. A construção das tabelas de frequência para variáveis sexo, frequência semanal de visita ao parque e meio de transporte utilizado é análogo. Em alguns casos, porém, podem ocorrer que os valores assumidos por uma variável pertençam a um determinado intervalo real, não havendo praticamente repetições, ou seja, coincidências de valores. Olhando para a nossa tabela aqui, ó, vamos focar na renda familiar. Ó, aqui a gente tem 13,3, 11,8, 8,9, 13,9, 11,6. Então, assim, se eu fosse montar uma tabela de frequência relativa, frequência absoluta, nesse caso aqui ficaria muito grande, porque os valores quase não se repetem. Vai ser sempre 1, 1, 1, 1, 1. E isso é ruim pra gente. Olhando aqui a continuação, a mesma coisa, ó, 12,4, 10,7 e assim vai indo. Aí o que convém a gente fazer? A gente começa a separar por classes num determinado intervalo. Por exemplo, aqui, um exemplo prático. Se eu estivesse trabalhando com alturas de determinadas pessoas, uma pessoa tem 1,60, a outra tem 1,61, a outra 1,62, a outra 1,63, e assim sucessivamente. Quase não repete as alturas. O que me convém fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar por intervalo, ó. De 1,50 a 1,55 tem, sei lá, 5 pessoas. De 1,55 a 1,60 tem mais 10 pessoas. De 1,60 a 1,70 eu tenho 15 pessoas. Aí eu começo a diminuir a minha tabela, né? Porém, eu não modifico os meus dados. Os meus dados são seguros. Então é para isso que vem esse tipo de agrupamento. Eu vou agrupar. Simplesmente eu vou agrupar. Ao invés de eu pegar uma pessoa com 1,62, eu pego 10 pessoas que têm o tamanho de 1,60 até 1,75, por exemplo. E assim sucessivamente. Beleza? Então vamos continuar a leitura aqui, ó. Esta última tem seus valores variando no intervalo de 5 a 20. Repara que 5 o intervalo é fechado e 20 é aberto. O que significa? Que o 5 pertence a esse intervalo e o 20 não pertence. Ah, o 19,99999 pertence. Sim, mas o 20 não, porque o intervalo está aberto. Neste caso, construímos uma tabela de frequência em que os dados estarão agrupados em classes. Palavras importantes aqui. Vamos definir o que é uma classe já, mais adiante. Tranquilo? Seguimos. Temos algumas observações. A primeira, vamos convencionar que cada intervalo construído é fechado à esquerda e aberto à direita. Isto é, a notação AB, olha só, esse tipo de anotação vai aparecer muito em sua prova. Então a gente precisa entender o que isso significa. Refere-se ao intervalo real AB, ou seja, fechado no A e aberto no B. O que inclui A e não inclui B. Eu estou excluindo o B desse intervalo. Ah, se o B vale 10... Aqui aparece o 9,999. O 9,999 pertence a esse intervalo, mas o 10 não. Tranquilo? Ó, isto é, o intervalo AB é igual. Olha só a simbologia, né? Lá da nossa primeira aula. X pertence aos reais, tal que o X é maior ou igual a A e menor do que B. Ou seja, eu estou excluindo o B. Eu pego números próximos a B, mas eu não pego o B. O B não faz parte desse intervalo. Tranquilo? Essa é a primeira observação.
Segunda observação. A amplitude do intervalo AB é dada pela diferença de B menos A. Então, se eu fizer B menos A, eu vou achar a amplitude desse intervalo. No exemplo que será fornecido a seguir, a amplitude de cada uma das classes da renda familiar é igual a 3. Porém, a gente precisa encontrar esse 3. Na terceira observação, o que acontece? Não há regras fixas para a construção dos intervalos, mas a gente vai trazer aqui uma regra padronizada, que o edital aborda. Então, assim, apesar de não ter regras fixas, por que não tem regras fixas? Essa parte de amplitude, ela é muito manipulável. Então, para que a gente descarte a possibilidade de coisas falsas ou de pesquisas tendenciosas, a gente padroniza esse tipo de amplitude. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu quero mostrar que uma cidade ali tem a média das alturas inferior, ou seja, um pouco abaixo da média mundial, digamos assim, o que eu faço? Eu manipulo a minha amplitude e vou fazer uma pesquisa tendenciosa a provar aquilo que eu quero. Então eu já parto de algo que eu quero chegar no final, modifico a minha amplitude e encontro a pesquisa que eu quero. Então essa parte ela é maldosa. Então a gente padroniza para descartar essa possibilidade de pesquisas tendenciosas, né? Tá tendendo a um lado que eu quero. Então a gente descarta essa possibilidade através desse padrão que eu vou criar aqui já. Beleza? Então, assim, essa parte da estatística a gente tem que analisar sempre com muito carinho, né? Esses dados que a gente recebe, né, na televisão, pelo celular ou qualquer outro meio de comunicação aí, a gente tem que entender que amplitude que está sendo usada, como que ele calculou aquilo, como que ele chegou naquela informação, porque senão as pesquisas são maliciosas, né? Então, vamos indo. A gente vai descartar essa possibilidade aqui porque a gente vai padronizar agora. Seguinte, a gente tem a tabela aqui. Quantidade de classes. Então, se eu quero separar um determinado grupo em classes, eu preciso saber quantas classes eu vou ter. Eu vou ter uma classe, 2, 3, 4, 5? Quantas classes eu vou ter? Então, primeira coisa que a gente analisa. A quantidade de elementos. Nesse caso, a quantidade de elementos é a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, que é 20. Eu lembro que é 20 pessoas entrevistadas, né? Lá da nossa primeira aula lá. São 20 pessoas entrevistadas. Vamos anotar essa informação aqui, ó. 20 pessoas, certo? E 20 é um número menor que 25. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Sim. Então, ok. Se 20 é menor que 25, eu vou usar qual a quantidade de classe? 5. Opa! Eu vou usar 5. Minha quantidade de classe vai ser 5. Se, por um acaso, esse número ultrapassar o 25, sei lá, eu entrevistei 36 pessoas. Se eu entrevistei 36 pessoas, eu sei que 36 é maior que 25. Então eu preciso tirar a raiz quadrada de 36, que no caso é 6. Então minha quantidade de classes vai ser 6. Não vou ter mais 5, vou ter 6. Certo? Por quê? Porque a gente evita, ó, vamos ler a terceira observação, ó. Além disso, convém evitar classes de amplitude muito grande ou muito pequena, a fim de que a análise não fique comprometida. Então, para a gente retirar essa palavra daqui, a gente precisa criar um padrão. E o padrão é exatamente esse aqui. A quantidade de classes vai ser, se o número de elementos bruto é menor do que 25, vai ser 5. Pronto. No caso aqui, eu entrevistei 20 pessoas, então minha quantidade de classes vai ser 5. Se for maior do que 25, eu vou tirar a raiz quadrada desse número. Ah, Léo, mas nem toda toda quantidade de elemento bruto, né? Nem toda
n vai ser uma raiz quadrada exata. Sim, correto. Por exemplo, se fosse a raiz quadrada de 26. Raiz quadrada de 26, eu sei que ela é menor que a raiz quadrada de 36, que no caso é 6, e é maior que a raiz quadrada de 25, que no caso é 5. Então, eu vou pegar o valor mais próximo da raiz de 26, que nesse caso é o 20, que nesse caso é o 5. Então, eu preciso ter a noção em qual intervalo essa raiz quadrada ela está pertencendo, né? A raiz quadrada de 26, eu sei que é um número maior do que 5 e um número menor do que 6. Então, eu arredondo para baixo, vai ser 5. Porque a minha quantidade de classe é uma quantidade natural, né? É um número natural. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Então, nesse caso, eu peguei 20 pessoas. E 20 pessoas, eu tenho 5 como quantidade de classe. Beleza? Show de bola. Feito isso, eu preciso saber a amplitude total. O que é a amplitude total? É o meu maior elemento menos o menor elemento. Lembrando que eu estou analisando a renda familiar. Vamos ver quem é o maior elemento aqui da renda familiar. Aqui eu tenho o 10, o 16, o maior que é o 19, 19,5. Vamos ver se o 19,5 vence. Venceu. 19,5 é o maior. Então aqui o maior elemento é 19,5. Menos o menor elemento. Vamos analisar quem é o menor aqui, ó. O 8, 5. Opa, o 5 por enquanto é o menor. Vamos olhar o outro. Tem algum menor do que 5? Não tem. Então o meu menor elemento é 5. E isso vai ser igual a 19,5 menos 5 dá 14,5. Show de bola. Feito isso, eu preciso da amplitude do intervalo. O que significa? O tamanho. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Amplitude do intervalo. Tamanho do intervalo. E como que eu acho esse tamanho? Eu vou pegar o 14,5 e dividir a amplitude total, que é 14,5, e dividir pela quantidade de classe, que nesse caso é 5. E 14,5 dividido por 5 é igual a 2,9. E 2,9 é um número muito próximo de 3,0. Então, a minha amplitude do intervalo vai ser 3. Beleza? Então, eu vou ter 5 classes com amplitude 3. Cada classe com amplitude 3. Show de bola. Então, recapitulando. Para eu criar minha frequência lá relativa, frequência absoluta, eu vou separar por classe. A quantidade de classes depende da minha quantidade de elementos brutos. Nesse caso é 20. E 20 é menor que 25, então vai ser 5. A amplitude total é o maior elemento menos o menor elemento, que nesse caso é 19,5 menos 5 dá 14,5. A amplitude do intervalo é dada por amplitude total dividido pela quantidade de classe, que é 14,5 dividido por 5, que dá 2,9. E 2,9 é muito próximo de 3. Com isso a gente matou essa parte. Agora a gente precisa organizar isso na tabela. Vamos organizar isso agora, com exemplo. Primeiro exemplo. Considerando a variável de renda mensal familiar, é possível agrupar os dados brutos nas seguintes classes. Ó, aqui vai ser as classes, né? Deixa eu escrever aqui, classe. Frequência absoluta, frequência relativa e a porcentagem. Certo? Show de bola. Eu sei que o primeiro, ele vai de 5, fechado aqui, ó. Ó o 5 fechado aqui, ó. Até, eu vou somar o tamanho do meu intervalo, que é 3. Então, vai até 8, aberto.
Tranquilo? Depois eu vou ter de 8 fechado até 8 mais 3, 11. 11 aberto. De 11 até 14. De 14 até 17. E 17 fechado até 20. Pronto. Quantas classes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 classes. Beleza? Agora eu preciso saber quantas famílias, vou colocar aqui na frequência absoluta, quantas famílias que recebem de 5 a 8 salários mínimos, né? A renda familiar mensal. E para isso eu vou olhar lá na nossa tabela. Lembrando que o 8 não faz parte, né? É menor do que 8. Olhando aqui para nossa tabela, ó, eu tenho com 5. De 5 a 8. Aqui eu tenho nenhuma. Vamos analisar aqui. Aqui eu tenho o 5 e o 7,6. Então esses dois fazem parte. Então aqui, quantas famílias recebem entre 5 e 8? 2 famílias. Quantas famílias recebem entre 8 e 11? Vamos analisar entre 8 e 11. Entre 8 e 11... Opa, aqui eu tenho uma. Entre 8 e 11, aqui eu tenho 2. Entre 8 e 11, 3, 4. E por fim tem o 10,2 aqui, né? Ó. Então tem 5. Então minha quantidade aqui de renda entre 8 e 11, tenho 5 pessoas. Entre 11 e 14, vamos analisar entre 11 e 14. 11 e 14, vou colocar no início aqui. 11 e 14 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 7 entre 11 e 14, eu tenho 7. Entre 14 e 17. 14 e 17. Quantas eu tenho? 1, 14 e 17. 2, 3, 4. Entre 14 e 17 eu tenho 4. Entre 17 e 20, eu tenho 1, 2, certo? Entre 17 e 20 eu tenho 2. Lembrando que o total tem que ser a quantidade de pessoas que eu entrevistei. Que nesse caso, ó, 2 mais 5 é 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 4, 18, mais 2, 20. Opa, 20 pessoas, bateu certinho. Frequência relativa. Frequência relativa é simples. É só pegar o 2 e dividir pela quantidade, que é 20. Pega o 5, divide por 20. Pega o 7, divide por 20. Pega o 4 e divide por 20. Pega o 2 e divide por 20. Então aqui vai ficar, vou botar aqui igual, 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 igual. 20 dividido para... Aliás, 2 dividido para 20 dá 0,10. 5 dividido para 20 dá 0,25. 7 dividido para 20 dá 0,35. 4 dividido para 20 dá 0,20. E 20 e 2 dividido para 20 dá 0,10. Então, se eu somar a porcentagem aqui, vai dar... Se eu passar para a porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Vai ficar 10%, vai ficar 25%, vai ficar 35%, vai ficar 20%, vai ficar 10%. E o meu total, se eu somar aqui, tem que dar 100%. Lembrando que eu faço isso para tirar as provas reais, né? 25 mais 10 dá 35. 35 mais 35, 70. 70 mais 20, 90. Mais 10,
100%. Então, assim, aqui a gente aprendeu o quê? A quantidade de classe, a amplitude total e a amplitude do intervalo. Recapitulando, para que eu construa uma tabela de maneira forte, né, de maneira com credibilidade, eu preciso seguir um padrão, para que a minha pesquisa não fique tendenciosa, né? A gente já começa a partir daí. Então, a gente viu o que é a amplitude de um intervalo, amplitude total. A gente agrupou em classes. Quando convém usar isso, né? A gente definiu isso. Quando convém? Quando os valores não se repetem, né? Nesse caso, 13,3, 11,8, 8,9, 13,9, 11,6. Esses valores não estão se repetindo. Então, convém agrupar eles por classe, de um determinado intervalo. Foi o que eu fiz. Pessoas que recebem entre 5 e 8, eu vi que eu tenho 2 pessoas. Pessoas que recebem entre 8 e 11, eu tenho 5. Entre 11 e 14, eu tenho 7. Entre 14 e 17, eu tenho 4. Entre 17 e 20, eu tenho 2 pessoas. Com isso, eu consegui criar frequência absoluta, frequência relativa e consegui passar para porcentagem. Eu consegui dar mais credibilidade aqui para minha tabela. E eu consegui diminuir, né? Senão eu teria que ter uma tabela aqui com 20 linhas, né? 20 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 linhas. Nesse caso, como eu agrupei intervalos de amplitude do tamanho 3 e o número de classes 5, pô, eu vou ter 6 tabelinhas só porque... 6 linhas, né? Porque no final ainda tem um total. Sim, fica bem mais tranquilo, né? Fica uma pesquisa mais limpa, né? Então, assim, a gente matou a parte de amplitude, certo? Definimos o que é amplitude. Vimos aqui como que a gente agrupa por classe. Vimos como que a gente chega nessa quantidade de classes. Vimos o que é a amplitude total, que é dada pelo maior elemento menos o menor elemento. E a amplitude do intervalo, ou seja, o tamanho do intervalo é a amplitude total sobre a quantidade de classe. E nesse caso dá 2,9, que é um número bem próximo de 3. Então o tamanho do meu intervalo vai ser 3. Lembrando que esse tamanho de intervalo é um número natural, né? Pra gente aqui. Então, com isso a gente encerra a parte de amplitude. Próxima aula, desvio padrão e variância. Desvio padrão e variância, a gente encerra esse conteúdo aí. Vamos começar a falar de tabelas, ver os tipos de gráfico. Gráfico de coluna, gráfico de pizza, gráfico de linha e assim sucessivamente. Aí matamos o conteúdo, vamos resolver todas as questões anteriores das provas aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.